Deu ruim, hein? Deu muito ruim. A Polícia Federal tá pegando aí mais um dos planos de fuga do Bolsonaro. O Bolsonaro está implorando ao Alexandre de Moraes para que devolva o seu passaporte. O Bolsonaro fez aí um pedido por meio dos seus advogados para um passaporte novo. Enquanto isso, o Bolsonaro usou dois outros advogados para atacar aí indiretamente o STF. Um deles é um advogado aí ligado a outros aí dos terroristas que entrou com um pedido de habeas corpus preventivo e nesse pedido fez diversos ataques ao Alexandre de Moraes e pediu ainda para que este habeas corpus não seja julgado pelo Alexandre de Moraes. Já tratei disso aqui anteriormente e falei, olha, esse pedido é um pedido que não tem chance nenhuma de ser aceito pelo Supremo Tribunal Federal por nenhum dos ministros. E se fosse aceito, seria ilegal, porque só quem pode dar um habeas corpus no âmbito do inquérito do dia 8 de janeiro, ou das joias, ou inquérito das fake news, ou das milícias digitais, é o relator do inquérito, que é o Alexandre de Moraes. Não pode ser um outro ministro qualquer, muito menos por decisão monocrática. Pois bem, e é isso que o Bolsonaro agora chamou o guru do Ciro Gomes. Quem acompanhou aqui o Plantão Brasil em 2022 deve ter lembrado que eu denunciei inúmeras vezes que o papel do Ciro Gomes naquela eleição foi levar a eleição para o segundo turno e tentar ajudar o Bolsonaro a ganhar do Lula. O Ciro usou todo o seu tempo de campanha, todo o seu tempo nos debates para bater unicamente no Lula, mesmo que fosse uma estratégia suicida, que era suicídio eleitoral ele bater no Lula porque ele perdia voto. E foi o que aconteceu. Perdeu muito voto, mas conseguiu. Graças a ele, graças a ele, a eleição chegou ao segundo turno e o Bolsonaro teve chance ali de tentar dar o golpe de Estado e a narrativa do Bolsonaro vai até hoje aí de que o segundo turno da eleição foi roubado, muito em parte graças ao Ciro Gomes, que tinha como guru um grande, que tem muita história na política, que é o Mangabeira Unger. Eu não quero nem falar adjetivos para ele. O Mangabeira Unger escreveu agora uma carta para o STF, e a carta só foi publicada em portais bolsonaristas, em que ele aí detona o Alexandre de Moraes, e ele diz que o Lula é pior que o Bolsonaro. Ele diz que, olha, ele estava pensando nas soluções para o problema da classe batalhadora do Brasil, e que essa classe, a maioria, são de evangélicos, e que por isso levou ele a ter conversas com o Jair Bolsonaro, que é o grande representante dessa classe. Aí ele diz que ele acreditava que nem Lula e nem Bolsonaro são a solução para o Brasil e que se o Bolsonaro pode aí, talvez, ele diz que não vê provas, mas que se o Bolsonaro pode aí, talvez, investigado por tentativa aí de golpe de Estado, o Lula, na hora de cooptar as instituições, é muito pior que o Bolsonaro. Esse é o guru do Ciro Gomes, falando que o Lula é pior em cooptar as instituições do que um presidente que você tem vídeo dele dizendo ali, ameaçando o então ministro Sérgio Moro, dizendo, você vai ser demitido se você não trocar o chefe da Polícia Federal do Rio de Janeiro, e eu quero ter informação de inteligência de dentro das investigações contra meus filhos e meus amigos. E aí o Sérgio Moro não mudou o chefe da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que estava investigando o Flávio, ele demitiu o Sérgio Moro. Este é o cara que também afastou o delegado que estava investigando o Jair Renan Bolsonaro, afastou o delegado que conseguiu a maior apreensão de madeira da história, que envolvia ali diretamente o ministro do Meio Ambiente, que era o Ricardo Salles, afastou o delegado que estava investigando o ministro da Educação dele, que era o Milton Araújo, aquele pastor, e os dois pastores que pediam propina no MEC a mando do Bolsonaro. Pois bem, este aí, que depois falou que tinha 20% do STF, coisa que nenhum presidente jamais falou assim abertamente. Eu tenho 20% do STF na minha mão. Este aí, que usou a ABIN para investigar aí mais de 30 mil opositores, segundo o guru do Ciro Gomes, o Lula é pior do que o Bolsonaro. Esse é o nível em que chegamos. Então o Bolsonaro está aí usando. O Mangabeira Unger também é advogado, ele queria entrar com o habeas corpus preventivo a favor do Bolsonaro, mas ele falou que desistiu dessa ideia, que não fará isso no momento, mas que não vê aí motivos para o Bolsonaro ser preso. Pois bem, então você vê que começou a bater o desespero. Em meio a isso, vazou aí que o Bolsonaro tem planos de fugir para Israel. O Bolsonaro, ele quer o passaporte dele porque ele quer marcar uma viagem para Israel para falar aí com o governo. Lembremos, o governo do Netanyahu é amigo do Bolsonaro. O Bolsonaro foi muitas vezes para lá, em meio à pandemia. Justamente, olha, é uma coisa de ligar pontos e não precisa ser aquele joguinho de criança que você liga 30 pontinhos, aí quando você acaba o joguinho assim, você liga os pontinhos e sai um elefante no final. Pois bem, são só 2 pontos. Justo quando começou o esquema de espionagem na ABIN
envolvendo empresas israelenses que são financiadas pelo governo israelense, a propósito, o Eduardo Bolsonaro foi bem no começo da pandemia para Israel e foi com uma comitiva que tinha o Felipe Martins, que está preso, que era o assessor especial do Bolsonaro para assuntos internacionais. Tinha ali vários olavistas, deputados bolsonaristas que fazem parte daquela vertente do gabinete do ódio que está mais especializada em fazer contato com o extremismo de outros países, que é a parte mais ligada ao Eduardo Bolsonaro. É o Eduardo Bolsonaro quem faz aí o contato com Alan dos Santos, com o Steve Bannon dos Estados Unidos, com os fascistas da Polônia, da Hungria, de Israel, da Espanha, até do México, onde eu estou, de vários países. E aí o que acontece? O Eduardo Bolsonaro foi lá para Israel, se encontrou lá com o presidente em meio a Covid e falou que ele foi lá para ver um spray nasal que era contra a Covid e tudo mais. Não viu spray nenhum, nunca provou que aquela viagem era para aquilo. E o que se sabe aí até então é que discutiram questões de inteligência. Olha só, justo na época que o Bolsonaro estava forçando ali o aparelhamento da ABIN. Agora, o Bolsonaro, veja, amigos mesmo do Bolsonaro, até em crimes cometidos. Agora, o Bolsonaro diz que quer ir para Israel porque ele quer conversar com os conservadores. Eu fico mais pasmo quando você vê saindo matéria na Globo, aí você vê realmente que os jornalistas que fazem essas matérias são realmente porta-vozes do Bolsonaro. O Bolsonaro quer que saia alguma coisa dele na imprensa, esse pessoal cede o espaço para o Bolsonaro. E aí eles falam que o Bolsonaro vai encontrar com conservadores. Não tem conservador em Israel não, no governo. São nazifascistas. Eles adotam táticas nazistas. A gente chama de neonazista porque o nazismo é aquele original de 90 anos atrás. O neonazismo usa as mesmas táticas dos nazistas, mas o inimigo em comum é diferente. Nos anos 30 do século passado, na Alemanha, o inimigo em comum mais fácil para aglutinar todas as forças e jogar todo mundo contra eles, para que quem fosse o líder contra esse inimigo em comum se tornasse muito popular, eram os judeus na Alemanha. Isso na Alemanha do século 30 do ano passado. Hoje, por exemplo, em Israel, o inimigo em comum mais fácil para que ele some força aí para exterminar esse inimigo são os palestinos lá em Israel. Por exemplo, no Brasil, o inimigo em comum era o petismo, o comunismo. Foi assim que o Bolsonaro foi eleito. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, o esquerdismo. Eles chamam lá mais de socialismo do que de comunismo. Lá não tem esquerda, então não tem como chamar de comunista. Socialista, tá ali no meio. Mas para eles já é um negócio, Então eles vão criando aí inimigos em comum, cada um em cada país, e usando as mesmas táticas que foram utilizadas 90 anos atrás, e você vê que, se puderem, cometem até o mesmo tipo de extermínio, que é o que estão fazendo lá em Israel. Então, o Bolsonaro quer ir para Israel. A Polícia Federal já sabe disso, e o Alexandre de Moraes não vai devolver o passaporte. Lembremos, no ano passado, em maio, quando foi preso o tenente-coronel Cídio, foi feita a busca e apreensão na casa do Bolsonaro, estava lá ele e a Michelle. E o Alexandre de Moraes autorizou, ele não determinou, não ordenou, ele autorizou, ou seja, se vocês quiserem, a Polícia Federal a colher o passaporte do Bolsonaro e a pegar o celular da Michelle. E o delegado da Polícia Federal na ocasião falou que não pegou o passaporte do Bolsonaro e nem pegou o celular da Michelle Bolsonaro. Foi muito estranho, principalmente a coisa do celular. Você pega o celular, faz a perícia, menos de uma semana, devolve o celular para a Michelle. Agora, não vou nem pegar, deixa ela com o celular. Peraí, né? Pois bem, na época foi muito criticada a Polícia Federal e tudo mais. Enfim, dessa vez o Alexandre de Moraes ordenou. Pega o passaporte que esse cara tem aí chances de que fuja. E agora a equipe da Polícia Federal já está monitorando tanto uma possível fuga para a Argentina como agora para Israel. Bolsonaro diz que, olha, não tem como eu fugir para lugar nenhum porque eu sou muito conhecido. Esse é o argumento do Bolsonaro, viu? Juridicamente o argumento dele. Não é que ele falou isso, não. Isso é o que está no documento dele. Ele diz que ele é muito conhecido e que não tem como ele fugir porque ele seria reconhecido em qualquer lugar. Olha, não foi o Oswaldo Eustáquio que foi para o Paraguai no porta-mala de um carro? Então, quem me disse que o Bolsonaro não põe uma máscara, não põe um boné, um não sei o quê, e ninguém vai reconhecê-lo? Não põe um óculos, uma máscara assim, e ninguém vai reconhecer? Porque, olha, que desculpa esfarrapada, ainda mais esse pessoal que tem acesso a jatinho particular, que tem ligação com garimpeiros, que tem aí, fazem voos irregulares em tudo que é lugar, tem aeroporto clandestino,
Tem aí, olha, acesso ao agro, que também tá, olha, o que mais tem no agro é aeroporto privado, o aeroporto aí no meio da fazenda, que nem está registrado em lugar nenhum, o avião que vai de lá para cá sem ninguém saber quem está no avião, o que mais tem? Eles nem usam aí para muitos lugares aeroporto comercial, que tem voo comercial, voo normal, não, é voos ali com seus jatinhos. Então esse pessoal aí, tudo amigo do Bolsonaro. Muitos empresários bilionários que estão para ser presos. Lembremos, a gente já sabe aí que o Bolsonaro está ameaçando todos os aliados, dizendo que se ele cair, ele vai derrubar todo mundo. Já fez ameaça pública, dizendo que vai citar nomes, que quer até escrever um livro citando os nomes, que vai, se possível, quer fazer uma live semanal para citar nomes e falar aí de escândalos que foram propostos a ele, coisa do tipo, ou seja, já quer delatar todo mundo publicamente. Tá fazendo ameaças também nos bastidores, muito mais. Esse cara aí, com aí, gente bilionária que ele pode, tá dizendo aí que pode delatar, não tem risco dele fugir, porque pode ser reconhecido por piada. Pois bem, tá batendo aí o desespero, você vê que já tá, tem uma coisa que muita gente não lembrou. Foi dito no ano passado, em setembro do ano passado, o Bolsonaro procurou o Cacai. Cacai, para quem não sabe, ele é advogado petista. E o Bolsonaro o procurou, o buscou para ver se tinha algum tipo de apaziguamento, porque, olha, ele tem mais entrada no STF do que o Weingarten, né? Óbvio. Então, quem sabe ele não consegue ali na defesa do Bolsonaro, e o Cacai falou, não vou defender você, não. Quer dizer, já buscou advogado petista, agora está buscando um que é aliado, que é cirista, que foram aliados em 2022, são aliados novamente agora. Então tá aí o desespero. Aí busca habeas corpus preventivo, porque já sabe que vai ser preso. Tá dizendo que dia 25 ele tem o direito de fazer um evento político, porque ele tem o direito aí de liberdade de expressão, sendo que os direitos políticos do Bolsonaro estão literalmente cassados. Ele foi tornado inelegível, ele não tem mais direitos políticos. Ele foi cassado os direitos políticos dele foram cassados pelo TSE por 8 anos, até 2030. Né? Não tem mais direitos. E aí, nessa sanha aí para não ser preso, ameaçando todo mundo. Agora, os bolsonaristas estão focados em pressionar deputados do Centrão a fazer aí parte de um abaixo-assinado pelo impeachment do Lula. Eles dizem já ter mais de 100 nomes. E agora o que eles estão tentando é o seguinte, eles estão tentando usar uma fala do Lula sobre Israel, em que o Lula está corretíssimo e que está sendo criticada por toda a imprensa. E olha, a Globo chegou a publicar fake news sobre o caso, dizendo que 90% nas redes sociais foram contra o Lula. Eu vi no dia, eu falei, tá muito estranho, isso é fake news da Globo. A Globo, quando é para criticar o Lula, a Globo passa da verdade muito, muito, muito. E a Globo colocou lá, diretor da Quest Pesquisas, tudo mais, para falar que, olha, 90% das interações foram contra o Lula, e depois foi provado que não. Que, inclusive, 60% das interações eram a favor da fala do Lula. E os jornalistas da Globo todos detonando o Lula, e o Lula ganhou apoio mundial, ganhou apoio da União Europeia, dos Estados Unidos, da União Africana e da Liga Árabe, que é apoio de mais quem? E aí falam que, olha, o Lula está causando uma crise diplomática. Eu nunca vi uma crise em que você tem apoio de todos, tem apoio de BRICS, que está China e Rússia, tem apoio de Estados Unidos, União Europeia, árabes e africanos. Eu não sei quem que não está apoiando o Lula nessa, só a Globo e os bolsonaristas. E aí o Bolsonaro está usando isso, que é um dos poucos assuntos em que ele tem aí apoio da imprensa, que é o quê? Bater no governo Lula na questão do genocídio de Israel. Saiba, anote o nome dos jornalistas quando você vê. Anota, pega no papelzinho, anota. Este está passando pano para genocídio. Porque daqui um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, as pessoas, principalmente de esquerda, eu vejo que tem a memória muito curta, acabam até endeusando alguns e algumas jornalistas da imprensa. Quiser gente aí que se precisar passa pano para nazista, passa pano para genocídio, passa pano para tudo. O que importa para eles é o que manda o chefe. E de vez em quando aí coloca umas opiniões que a gente concorda, porque de vez em quando tem uma liberdade por uma coisa ou outra. Mas às vezes, mesmo tendo liberdade, a opinião do jornalista ou da jornalista é um lixo mesmo. Então, anota, viu? Porque tem muita gente aí passando pano para genocídio só para criticar o Lula e se aliando ao Bolsonaro. Aí o Bolsonaro está usando isso para tentar inflar o ato dele. O Silas Malafaia e as igrejas evangélicas foram convocados, já fizeram aí, estão fazendo um escarcéu nas redes sociais para dizer, olha, a fala do Lula contra Israel vai contra a Bíblia, o Lula não é apenas antissemita, ele é contra Israel, ele é contra o que está na Bíblia. E aí, o que eles fazem?
eles querem jogar os evangélicos contra o Lula para que o ato lá na Paulista seja maior. Então vai ter ônibus de igreja evangélica, vai ter caravana de igreja evangélica, todo mundo que vai lá é incentivado pelos pastores, como rebanho mesmo, por isso que a gente chama até de gado, vão lá incentivados pelos pastores para escutar golpista falar e cometer mais crime no domingo agora. O Bolsonaro também, olha só como ele usa isso politicamente, mas ele não quer se envolver muito. Perguntaram se ele convidaria o embaixador de Israel, que é amigo dele, para o ato na Paulista. O Bolsonaro falou que não. Agora eu te pergunto, se tivesse 90% de menções, 90% do país fosse contra a fala do Lula, você acha que o Bolsonaro não convidava o embaixador de Israel, nem que fosse para ficar ali no cantinho? Não vai convidar, por quê? Porque ele perdeu nas redes, mas agora ele tenta usar o assunto para falar ali para a bolha evangélica, até com um argumento que não tem nada a ver com geopolítica, é um argumento que tem a ver com Bíblia. Então eles enfiam ali religião no meio para convencer esse pessoal, porque politicamente parece que não está muito fácil não para lutar o ato. Veremos aí o que vai acontecer. Eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!